meus amores, tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Exatamente hoje é que dia da semana? Quinta-feira. É exatamente dia 18/11/2021, tá certo? Nós temos aqui um dos símbolos da nossa pátria, que é a bandeira nacional. Vamos trabalhar em história, tá certo? Daqui a pouquinho, ok? Antes, vamos preencher a nossa agenda. Então, vamos escrever assim: boa tarde. Português, página 102, 103. História, caderno, copiar e responder. Ótimo, nós vamos daqui a pouco copiar essa tarefinha, tá certo? Após a aula explicativa, tá certo? E vamos responder essa tarefinha que deverá ser escrita no nosso caderninho de história, ok? Essas são 5 questões, beleza? Então, muito bem, excelente. Agora, meus amores, vamos fazer a nossa prece, não é verdade? Querido Deus, obrigada por me acompanhar. Cuide de mim durante esta tarde. Após almoçar, depois de descansar, Senhor, chegou o momento de estudar. Amém? Então, meus amores, vamos trabalhar com o nosso livro integrado. Esse livro aqui, o nosso livro integrado, já vou deixar aqui marcado, né? O livro integrado. Vamos trabalhar com português, página 102. Meus tesouros, nós temos um texto na página 102, aliás, são 2 textos, né? São tirinhas, tá certo? Vamos trabalhar primeiramente a leitura desses textos, trabalhar a compreensão deles, para que a gente possa então trabalhar a interpretação. Então diz assim: as 2 tiras que serão lidas a seguir trazem um personagem de Maurício de Souza, o Marcelinho, que não tolera desperdício, principalmente de água. E o que você pensa sobre o desperdício de água? Então, aí é uma pergunta, uma reflexão que você deve fazer a si mesmo, né? Você economiza água em casa? De que maneira? Né? Como é que você orienta em casa? Como é que você é orientado pelo papai, pela mamãe? Né? Nós sabemos que a água, ela é o quê? Ela é fonte de vida, né? Então, nós não devemos desperdiçar água. Nós devemos tomar a água essencial, bem geladinha, né? Para sempre manter o corpo hidratado. Se sobra um pouco de água na nossa garrafinha quando nós estamos na rua, nós não devemos desperdiçar essa água, devemos levar para casa, deixar na geladeira, né? E tomar no outro dia, um outro horário. A mesma coisa também é na escola, a gente não pode desperdiçar água, né? Então, devemos sempre utilizar os nossos copinhos, que são individuais. Aí, ao banheiro, nós não devemos deixar a torneira ligada. Quando formos tomar banho, se ensabamos o nosso cabelinho, né? Devemos desligar o chuveiro, né? Para que a gente possa, então, utilizar a água, mas de maneira racional e de forma que nós possamos evitar o desperdício da mesma. Então, diz assim: as tirinhas que você lerá também trazem um personagem Cascão, outra criação de Maurício de Souza. Você sabe qual é a principal característica do Cascão? A própria palavra, né, Cascão, que é o nome desse personagem, que tantas crianças admiram, é porque ele não gosta muito de água. Cascão não gosta muito de tomar banho, não é verdade? Então, é um texto bem interessante, são 2 tirinhas, tá certo? A primeira
primeira tirinha e a segunda tirinha. Vamos fazer a leitura? Então vamos fazer a leitura, né? Então, com relação à primeira tirinha, vamos fazer a leitura da primeira tirinha. Então diz assim: olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. Então quem diz é o personagem Marcelinho. Ele está muito irritado. No segundo quadrinho, é mesmo, mas que absurdo. Aí nós vamos observar a imagem da próxima tirinha. Quem colocou essa torneira ali? Então, nós vamos observar que nós temos aqui um morro, né? Que traz no último quadrinho. Que humor é esse? Nós vamos observar que para a primeira tirinha, Marcelinho está chateado porque alguém deixou a torneira ligada, desperdiçando água. Cascão, ele concordou com o amigo, mas em seguida ele fez uma colocação, que ele estava chateado porque alguém colocou uma torneira próximo de onde eles iriam jogar, onde eles iriam brincar, onde eles iriam se divertir, porque Cascão não gosta de água, tá certo? Aí nós temos aí a tirinha de número 2. E na tirinha de número 2, nós temos aí uma surpresa, né? As duas personagens, nós vamos observar até que os balões estão diferentes. Então diz assim: um vazamento de água. Então foi uma surpresa para as duas personagens. No próximo quadrinho, nós temos: tive um pesadelo horrível esta noite. O que está dizendo é Cascão. E Marcelinho: eu também. Então, nós vamos observar aqui que são situações diferentes. Nas primeiras tirinhas, nós vamos observar as diferenças aqui e os balãozinhos também, tá certo? Então vamos observar aqui fazendo algumas colocações, ok? Vamos fazer algumas colocações. Então, existem diferenças entre os personagens lidarem com a água, né? Então, nas diferenças entre as personagens, como eles estão lidando com a água, em que consiste, né, essa diferença? Em que consiste o humor? Em que consiste, vamos dizer assim, o toque de ironia? Então, nas diferentes formas, as personagens lidam com a água de maneiras diferentes. Marcelino se preocupa com o desperdício da água, né? Então, Marcelino, vou mostrar aqui a vocês, eu preparei direitinho. Marcelino está preocupado com o desperdício da água. E Cascão tem pavor de chegar perto de água. Então, no nosso primeiro texto, as primeiras tirinhas mostram exatamente isso. Marcelino está preocupado porque alguém deixou a torneira ligada e está desperdiçando a água. E Cascão, porque não gosta muito de água. Ele tem pavor de chegar perto de água. Então, o humor consiste na colocação de Cascão. Ok?
observar aqui também os traços que estão sendo colocados, né? Então, nós vamos observar aqui observe os traços dos quadrinhos que compõem a primeira tirinha e o que compõe a segunda tirinha. Vamos observar. Então, nos traçados das tirinhas, que trazem aí as conversas entre as personagens, né? Então, nós temos, no primeiro quadrinho, as personagens estão sonhando. Isso para o segundo texto, para a tirinha de número 2. E no segundo, na segunda tirinha, as personagens estão em uma situação real de comunicação. Então, durante a primeira tirinha, né, aliás, a segunda tirinha, no sonho, os dois personagens se deparam com a quantidade de água jorrando do chão. Ambos consideram o fato um pesadelo horrível. Mas a reação de cada um é diferente. Ao mesmo tempo que há uma reação de surpresa e espanto, né? Então, eles têm uma reação de surpresa e de espanto, mas por motivos diferentes. Então, eles consideraram, enquanto eles sonhavam, né? Nós vamos ver aqui, né? Enquanto eles sonhavam, vocês vão observar como está a colocação, como está o balãozinho. Enquanto eles sonhavam com o desperdício, as situações elas são o quê? Diferentes. Marcelino, por causa do desperdício, que ele acha um absurdo, e Cascão porque tem pavor à água. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar a parte interpretativa do nosso texto, tá certo? E diz o seguinte, a questão de número 1. Conhecendo o texto. Em que consiste o humor dessas tirinhas? 2. Observe o traçado dos dois quadrinhos que compõem a tirinha 1. Por que o autor da tirinha fez traçados diferentes nesses dois quadrinhos? Então, nesse daqui, ele traz realidade e aqui ele traz os personagens o quê? Sonhando, né? Então, são situações diferentes. 3. No sonho, os dois personagens se deparam com uma quantidade de água jorrando do chão e ambos consideram o fato um pesadelo horrível. Que sentido a frase exclamativa, um vazamento de água, tem que parar com isso? Que sentido tem essa frase para cada um deles? A questão de número 4 está pedindo que você observe essa tirinha. É mesmo? Mas que absurdo! É o que Cascão está dizendo. O que a comunicação e a expressão do olhar dos personagens? O que comunica a expressão do olhar das personagens? Então, observa bem a expressão, o olhar de Cascão e o olhar de Marcelino.
É mesmo? Mas que absurdo! Questão de número 5. Na segunda tirinha, os dois personagens se deparam com uma torneira aberta. E embora apresentem igualmente espanto diante desse fato, as razões são diferentes. Letra A. Por que Marcelino fica irritado? Letra B. E qual o motivo da irritação de Cascão? 6. É uma questãozinha de múltipla escolha e diz o seguinte: no terceiro quadrinho, a reação de Marcelino ao que Cascão diz é de alegria, surpresa e susto ou irritação? Sétima e última questão. E você? O que pensa sobre as situações com que os personagens se deparam nas duas tirinhas? Você reagiria como Cascão ou como Marcelino? E por quê? Então, observe bem as tirinhas para que você então possa responder a sua atividade interpretativa no seu caderninho, no seu livro integrado, tá certo? Assim eu aprendo. Gente, é um texto muito interessante. Meus amores, agora nós vamos trabalhar com a bandeira nacional. Exatamente. Então, hoje é dia 18, né? De novembro, amanhã é dia 19 e é o dia da bandeira nacional. Nós vamos trabalhar com esse conteúdo, essa atividade no nosso caderninho de história, tá certo? Mas antes, vamos observar algumas curiosidades com relação à bandeira nacional, tá certo? Então vamos lá. No dia 19 de novembro, comemoramos o Dia da Bandeira Nacional. A bandeira é um símbolo da pátria. Então, as cores da bandeira nacional são o verde, o amarelo, o azul e o branco, que compõem uma faixa com o nome Ordem e Progresso. Então, as cores são verde, amarelo, azul e branco. No globo azul, as estrelas que representam o Distrito Federal e os estados do Brasil. Então, aqui no globo, há uma faixa branca com o nome Ordem e Progresso e existem várias estrelas. Essas estrelas representam o quê? Representam o Distrito Federal e representam os estados brasileiros, tá certo? A legenda Ordem e Progresso foi criada por Benjamin Constant, um brasileiro que trabalhava pela proclamação da República. Então, essa legenda, Ordem e Progresso, foi criada por Benjamin Constant. Então, vamos aqui à nossa tarefinha de hoje, tá certo? Primeiramente, escrever o nome da instituição de ensino, Centro Educacional Pequeno Gênio, Patos, 18/11/2021. Questão de número 1.
dia que há um hino à nossa bandeira? Interrogue. A letra é de Olavo Bilac e a música de Francisco Braga. Pesquise e escreva um trecho, trecho quer dizer um pedaço, da letra do hino à bandeira nacional. Então, você deve deixar 5 linhas da questão 1 para a questão 2. 2. Em que data comemoramos o Dia da Bandeira? Do 2 para o 3, você deverá deixar 2 linhas. 3. Quais são as cores da bandeira brasileira? Do 3 para o 4, você deverá deixar 2 linhas. 4. O que as estrelas representam? Então, aqui dentro, né? Qual a representação, qual o significado da representação das estrelas? Você vai deixar 3 linhas, do 4 para o 5. Questão 5. O que está escrito na faixa branca? O que está escrito na faixa branca da bandeira brasileira? Em seguida, meus amores, vocês deverão responder a sua atividade observando e pesquisando, tá certo? A todos vocês uma excelente atividade e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.